Senhores, podemos começar? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tem mais? Sim, professor. Vocês... Tá aparecendo aí 19 pessoas aí? Sim. Bom, galera, vamos lá então. Eu tô com o celular aqui do lado, caso dê algum problema, vocês me liguem ou mandem mensagem, tá? O que tá aparecendo para vocês aí? 351. 3 citações? Isso. Beleza. A aula de hoje é a mesma da de segunda, tá, gente? Aliás, essa turma aqui, ela perdeu uma aula, não foi? Correto? Qual semestre o senhor está falando, professor? A turma de sexta, de processo penal, perdeu... Sim, nós perdemos uma aula sexta-feira passada. Isso, foi, do feriado. Teve muitos que assistiram na segunda-feira. A minha pergunta que eu quero fazer é: o pessoal que está no grupo aqui, todo mundo já assistiu a essa aula de citação e intimação? Professor, acredito que não, porque dia de segunda-feira, o nono semestre, tem aula de ou sucessões ou estágio supervisionado. Tá, então eu vou perguntar assim. Quem não teve aula, fala assim, aula de citação e intimação. Eu não tive aula. Eu, aula de citação. Eu não tive. Tá, então vamos começar por aqui, tá? Bom, gente, na última aula, então, da de sexta, nós terminamos fiança, né? Fiança, vocês lembram, né? Fiança? Isso. Fiança? Sim. Isso, quebra de fiança, perda da fiança. Tá, vamos só relembrar aqui, gente. A quebra da fiança é quando descumpriu alguma medida, tá? Perde a metade. Você vai lembrar que quebra no meio, correto? Geralmente algum ato de impedimento do processo aí, tá? Então, o quadro aqui ele é bem explicativo, né? Pratica um novo crime, descumpre uma medida cautelar. Só um minutinho. Entrou mais gente aqui. Então, a quebra é diferente da perda, tá? A perda perde 100% e só uma situação, quando o condenado não se apresenta para o cumprimento da pena, correto? Então, essa seria aí a única situação que perde 100%. Vai para o fundo penitenciário, tá? Em regra, a fiança também, se for condenado, será utilizado para pagamento de custas e encargos aí do processo, despesas, danos que ele causou por réu e tudo mais, tá? O reforço é quando a fiança foi tomada erroneamente, né? O crime foi mudado a classificação, tá? E aí, de 1 a 100 salários mínimos, aí aumentou para 10 a 200, tá? Então, pode o juiz exigir o reforço da fiança, correto? Então, o reforço aí é quando foi tomado um valor insuficiente, quando houve nova classificação do crime, tá? Ou depreciação dos bens que foram dados em garantias. A cassação é quando não cabia fiança naquele caso. Por exemplo, o crime era um crime hediondo, que é inafiançável, e foi arbitrada a fiança erroneamente, tá? Então, ela seria cassada também. Ou a mesma coisa
quando houve uma mudança de classificação do delito e passou o delito a ser classificado com um novo tipo penal, né, que não cabe fiança. E aí ele tem que ser cassado, a chamada fiança inidônea. Então, de qualquer forma, se for absolvido, o réu ele tem direito a ter a fiança devolvida, corrigida, tá? Caso ele seja absolvido. Tudo bem? Bom, então vamos começar aqui, gente. Citação e intimação. A citação, na verdade, é o quê? É dar o conhecimento do processo para o acusado, né? Em regra, a citação é só uma vez para o acusado. Intimação é para qualquer uma das partes do processo, inclusive para o acusado que já foi citado, tá? Então citação, ele vai ser diferente aqui de intimação, tá? Justamente por quê? Porque intimação pode ser para qualquer um do processo, vai avisar uma das partes sobre alguma movimentação do processo, inclusive o próprio acusado, tá? Só que inicialmente tem que ser o quê? Ele tem que ser citado, é o chamamento do réu ao processo. Toda a doutrina que os senhores forem verificar, a citação é isso, né? Chamamento do réu ao processo, tá? Bom, vocês devem ter tido bastante aí em processo civil, né? Bastante similar, tá? A citação aí pode ser por mandato, o oficial de justiça vai cumprir, vai levar a citação lá na casa do acusado, tá? E a citação vai ter todos esses detalhes aqui, né? O nome do juiz, das partes, né? A residência, para que é feita a citação, o dia, a hora e o lugar em que ele deverá comparecer, tá? Na verdade, após a citação, antigamente ele tinha que comparecer para ser interrogado, tá? Só que esse comparecimento aqui, ele na verdade é aberto o prazo 10 dias para ele apresentar a defesa prévia. O interrogatório, que seria no dia que ele comparecesse após ser citado, passou a ser o último ato do processo. Só um minutinho. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Michael. Bom, então, eu sei que para a maioria aí que é do nono semestre, aqui é meio básico, tá? Mas você tem que diferenciar bem aqui os tipos de citações que nós vamos falar. Só um minuto. Tá atrasado, hein, Douglas? Não vou deixar entrar na sala depois, hein? Bom, aqui dá para a gente fechar também. Tudo bem, gente? Então, estão me ouvindo? Alô? Sim. Sim, professor. Sim. Bom. Sim. Obrigado. Vocês sabem da diferença, né? Da citação, vai ser feita aí quando o acusado mora na própria comarca, ou por precatória aí, né? Quando ele mora fora da área do juiz processante. Então, eu tenho a precatória, tá? Eu tenho a rogatória, que é para outro país, e eu tenho a carta de ordem, que é uma determinação num tribunal superior para que seja citado, que vai passar uma determinação para o juiz inferior, para que ele cite determinada pessoa que está sobre aí a jurisdição dele, tá? Então, por exemplo, eu tenho alguns processos com competência originária que começam no tribunal, pode ser que o tribunal mande para o juiz da comarca onde mora lá o acusado para ele ser citado, tá? Então, basicamente, nós temos aí precatória, comarcas diferentes, rogatória, outro país, e carta de ordem, que é de um tribunal superior para um juiz subordinado.
Tudo bem? Então, a ideia da precatória é a mesma, tá? E eu tenho a chamada, gente, precatória itinerante. O que seria precatória itinerante? Vamos pensar assim, o acusado cometeu um crime em São Bernardo e ele mora em Santo André. O juiz daqui manda uma precatória para citá-lo em Santo André. Chegou lá em Santo André, o oficial de justiça vai até lá o endereço que ele tinha e descobre que ele mudou para Mauá, né? Mauá-Quistão, lá que eu estou comandando lá, que é muito bonito lá, né? O juiz de Santo André não precisa devolver para São Bernardo, ele já pode de Santo André mandar direto para São Bernardo, tá? Essa precatória. Isso se chama precatória itinerante, que ela vai tentando achar o acusado aí aonde quer que ele esteja, tá? Desde que tenha informações fidedignas, né, da localização do mesmo. Tudo bem? Bom, se foi lá cumprida a citação, será devolvido ao juiz deprecante, tá? Normalmente você vai ser entregue uma cópia, né, da denúncia, tá? Que é chamada contrafé aí, tá? E considera-se, na verdade, essa própria denúncia como se fosse a precatória, tá? E vai devolver lá que foi cumprida ou não. Bom, o parágrafo primeiro, gente, do 355 é justamente onde que está a chamada precatória itinerante, tá? O réu se encontra, verificado que o réu se encontra em território de outro juiz, a este remeterá ao juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, tá? Então, o juiz deprecado pode mandar para outro juiz deprecado também. Bom, existe também no processo penal, e foi copiado do processo civil, né, a chamada citação por hora certa, tá? Daqui a pouco eu vou falar, justamente quando eu der uma olhada nas formas de citações aí, tá? Bom, a citação pode ser emitida aí por via... Aqui fala telegráfica, né? Mas aí por vias de informática hoje, né? Tá? No 357 fala dos requisitos do mandato, né? Vai ter que ler lá para o acusado o mandato, né? Pelo oficial. Entregar uma contrafé, que na verdade é a cópia da denúncia, né? E se ele recebe ou não aí a citação, tá? A citação de militar, gente, é feita através do comandante dele. Então, tem que mandar uma citação para o batalhão de serviço do militar, tá? Em regra, a ideia é justamente para o comandante militar substituí-lo no dia que ele tiver que depor, correto? Funcionário público, ele tem uma pequena diferença. Vai ser citado diretamente, porém deverá ser notificado o chefe da repartição, tá? Na prática, eu vejo em outros órgãos civis, a gente manda para o chefe da repartição direto para o próprio chefe, aí quando você tem alguma intimação, alguma coisa, o próprio chefe entregar e determinar lá a presença desse funcionário, tá? Lembrando que a ideia é de que o serviço público não pode parar, né? Principalmente alguns serviços essenciais, e o chefe tem que providenciar a substituição do seu funcionário durante o depoimento, né? Que ele tem que comparecer lá. Uma outra situação também, a citação de réu preso tem que ser pessoalmente, tá? Não pode ser por edital, correto? Então, o réu preso, né? Se o Estado voar e citar por edital o indivíduo que está nos seus presídios, né? Considera-se não válida essa citação, ou seja, citação nula por edital quando o réu já está preso por outro processo, tá?
Bom, o réu não é encontrado no endereço lá que consta no processo, tá? Não mora mais lá, sumiu. O que vai acontecer? Vai ser citado por edital, tá? Em regra, vai publicar, né, na imprensa, vai fixar no fórum, né, na comarca, tá? Estabelecendo um prazo de 15 dias aí para comparecimento dele, tomar ciência da acusação que pesa contra ele, correto? Mas detalhe, a citação por edital é só quando o réu não é encontrado. Por quê, senhores? Porque se o oficial de justiça vai lá, verifica que o cara se esconde, né? O pessoal, ele tá aí, ele saiu. Ou seja, situações em que fica claro que o indivíduo está se ocultando. O que pode ser feito? Não será feita a citação por edital, será feita a citação por hora certa, tá? 362. A mesma procedimento é similar ao do processo civil, que vocês já devem ter aprendido, né? Só que antigamente tinha que ir 3 vezes o oficial de justiça no endereço lá, procurar lá o acusado, tá? Agora bastam 2 vezes, correto? 2 vezes que o oficial de justiça tem que ir lá, tem que deixar algum avisado lá, ou vizinho, ou o próprio morador da casa, que vai voltar no dia, né? Outro dia, né? Não necessariamente no dia seguinte. E no outro dia que voltar, se continuar lá, entre aspas, se ocultando, considerar-se-á citado. A diferença gritante, gente, é que na citação por hora certa, se o oficial de justiça certificar isso, como ele tem fé pública, vai ser considerado citado. E aí que o processo vai correr, vai ser nomeado um defensor, né, dativo, e provavelmente ele será condenado, né? Quando ele for lá do poupa-tempo lá, vão pegar lá, vão chamar a polícia para prendê-lo, tá? Normalmente acontece muito isso. O cara se esconde e tal, mas já está respondendo. Quando comparece lá, tá com mandado de prisão em aberto, tá? Isso acontece com uma certa frequência, vamos dizer assim. Muitas vezes é por causa da citação por hora certa que o indivíduo dá o chapéu lá no oficial de justiça. E se o oficial de justiça constar isso daí, né, o processo vai correr lá e ele vai acabar sendo condenado na maioria das vezes, tá? Agora, a citação por edital, gente, não o processo ficará suspenso. Então, diferente da citação por hora certa, que o processo continuará, na citação por edital, não, tá? E aí? E o prazo prescricional também ficará suspenso, correto? Tá? Então, a diferença é que por edital, como o processo vai ficar suspenso, né? Você, em tese, não vai ficar né, o processo não vai correr, portanto, você não vai ter uma condenação posterior, né? Até que o Estado te encontre, correto? Agora, por hora certa, não. O processo vai correr e você pode ser condenado. Bom, após a citação aí, o processo terá completado a sua formação, tá? Apesar que hoje você cita, né, na maioria dos casos, e tem uma manifestação preliminar, defesa prévia, né, que a gente chama, e aí o juiz analisa se vai receber ou não, né? Porque, na verdade, você tem o processo formado quando há a denúncia e o recebimento pelo juiz, né? E aí eu tenho a lide instalada. Então, eu vou ter a lide instaurada quando houver o recebimento da denúncia pelo juiz, tá? Bom, no caso que o indivíduo foi citado por edital, se ele comparecer, né, a qualquer momento, o processo vai continuar normalmente aí, de acordo com o regime ordinário, tá?
A lei fixou, gente, para aquele que não comparece, a citação por edital, o prazo de 15 e 90 dias, tá? Esse prazo, na verdade, que nós tínhamos o número 1 e 2 que foram revogados. 15 é o normal, até 90 dias quando a pessoa estivesse em local de difícil localização, no meio da selva, em outra localidade, ou situação aí de alguma calamidade. O prazo do edital poderia ser maior, tá? Por isso que tem esse prazo aqui. Bom, o edital vai ter basicamente a mesma coisa lá, né, da precatória, da citação, tá? Então, o nome das partes, né? Para que é feita a citação, né? Constando lá em regra genericamente o fato que ele está respondendo, dia, hora e lugar, né? Que ele vai comparecer, o prazo. Isso aqui é o prazo que vai a partir do término do prazo, que em tese ele teria que comparecer, né? E se apresentar, tá? Esse edital vai ser fixado, né? Pelo oficial de justiça, né? E publicado em um exemplar de jornal aí, na verdade, na imprensa oficial, tá? Bom, aqui o que eu falei, o citado por edital, gente, se não comparecer e não constituir advogado, o que acontece? O processo e o prazo prescricional ficam suspensos, tá? Se houver alguma testemunha que está lá morrendo, né, com coronavírus grave, aí pode o juiz já ouvir, né, antecipadamente para quando o processo for retomado, tá? Para não perder aquela prova, uma perícia, por exemplo, pode o juiz determinar essas provas antecipadas, mesmo que o acusado ainda não foi citado. Tudo bem? Bom, se o cidadão foi citado e deixa de comparecer para qualquer ato, né? O processo vai continuar a revelia dele, tá? Também se ele mudar de endereço aí, sem avisar, mas já foi citado, vai continuar também. Se tiver no estrangeiro, com endereço fixo, sabido, né? Vai ser através de carta rogatória, tá? Nesse caso aqui, suspende o prazo prescricional até o cumprimento dessa carta rogatória aí. Bom, intimação, gente. A intimação, na verdade, é a notificação para que a pessoa compareça para participar de algum ato do processo, tá? Então, basicamente, quando você for falar, fui intimado, é quando você tem que comparecer para depor sobre alguma situação, né? Tá? Então, a intimação, você tem várias intimações durante o processo, né? Devido às várias fases processuais, tá? Intimação pode ser para o acusado também, né? Lembrando que a citação é só uma vez quando você leva os fatos ao conhecimento do acusado, tá? Depois ele só será intimado, correto? Testemunhas também serão intimadas, tá? A intimação aí do advogado, né? Do querelante, quem entrou com a ação, e o assistente da acusação, você faz aí por publicação nos órgãos oficiais, tá? Geralmente a imprensa oficial, correto? Pode ser feito também diretamente pelo escrivão lá no cartório, tá? Se não tiver um órgão de publicação na região, correto? Ou através de oficial de justiça, né? Através de mandado, tá? Ou via postal, carta de recebimento, carta com aviso de recebimento. Isso se não tiver órgão de publicação oficial, né? Da imprensa. Bom, algumas pessoas deverão ser intimadas pessoalmente,
Ou seja, não será através da imprensa, tá? Oficial. Quem? Né? O MP e o defensor nomeado. Quem que é o defensor nomeado? Aquele quando o acusado não apresenta defensor, será nomeado um para ele. Este defensor deverá ser intimado pessoalmente, através do oficial de justiça, tá? Pode ser intimado por despacho na própria petição, né? Que você entrou lá, tá? Você já vai ser intimado da data que você tem que comparecer, né? Uma audiência aí que foi cancelada, você já considera-se intimado na própria audiência de cancelamento da anterior, tá? Então, eu posso sair já intimado na própria audiência, né? Daquela que, por exemplo, se encerrou ou foi cancelada. Bom, basicamente, gente, citação e intimação não tem muita dificuldade, tá? É quase a mesma coisa, acho que do processo civil, tá? Então, você tem que saber a diferença. Então, a citação é o chamamento do réu a juízo, pessoalmente, através do mandado judicial, oficial de justiça que vai entregar. Pode ser também através de precatória, quando está em outra comarca, e rogatória no exterior, tá? É chamada de citação ficta a feita por edital, senhores, quando o réu não é encontrado, tá? E citação por ofício quando se trata de militar, que é mandado um ofício para o comandante do militar comparecer na data tal para tomar ciência aí, né, para tomar as providências, geralmente nomear um defensor, tá? A intimação é para cientificar de qualquer ato processual. Pessoal, pode ser feito através do oficial de justiça ou do escrivão no próprio cartório. E através da imprensa oficial, né, através do defensor constituído, que é o advogado que a parte constituiu. Lembrando que, se for o Ministério Público, né, e o defensor nomeado, deverá ser pessoalmente feita a intimação. Bom, senhores, em relação à citação e intimação, perguntas que eu possa solucionar. Ô, Pro, esse cronograma vocês têm que me lembrar para eu colocar isso daqui no Ava não, lá no Teams, lá que tem lá carregar material. Beleza, tá? Beleza. Mas me lembra, tá? Bom, nada mais? Vamos para outro assunto? Tudo bem? Esse assunto é simples, né? Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar aqui. 25 heróis aqui, sexta-feira à noite. Em vez de estar na balada tomando cerveja, não é isso? Estão aqui assistindo uma aula maravilhosa de processo penal. Nenhuma pergunta, galera? Douglas, que entrou atrasado. Douglas está dormindo. Ele ligou, entrou e saiu e foi para o banheiro. Ô, Pro, deixa eu só perguntar uma coisa. Essa matéria de hoje, que o senhor vai dar hoje, cai na prova. De hoje cai na prova. É que eu deixo perguntas, tá rolando. Você assistiu segunda? Não, mas eu estou entendendo o conteúdo. É que a Ruana fica responsável pelas perguntas. Ah, entendi. Só ela quer falar isso, você quer dizer? Ela é representante nossa da sala, então ela fala. Aí eu anoto o questionamento dela e anoto aqui no caderno. Fechou. Pessoal, vamos para outro assunto agora. Medidas de interdições de direito e medidas de segurança, tá? Bom, o que seria isso, gente? Durante o processo, por isso que fala aplicação provisória, né, de medidas de interdições de direito e medidas de segurança.
Bom, primeiro, interdições de direito. A pessoa, durante o processo, ela pode ter alguns direitos civis suspensos, né? Ele pode, na verdade, assim, ele pode ser interditado de alguns direitos. Por exemplo, poder familiar, quando envolve crimes familiares, né? Crimes de abuso dos pais, tá? Ele pode ficar interditado da função pública, quando ele utiliza do cargo para a prática de crime, tá? Muitas vezes funcionário público que abusa do seu poder, né? Policiais, por exemplo, para ameaçar testemunhas e tal, ele pode ficar interditado da função pública, tá? Pode ficar, por exemplo, nós temos casos de suspensão do porte de arma. Pode também ficar suspenso o direito de, sei lá, dirigir, exercer a medicina, quando está envolvimento, quando está aí possivelmente uma falha médica, né? Então, assim, o processo penal permite que o juiz tire alguns direitos que o cidadão tinha, quando, em regra, esses direitos colaborou para a ação criminosa, tá? Vamos dizer assim, são medidas cautelares para evitar agravamento da situação, né? Destruição de provas, ameaça de testemunhas e proteção de outras pessoas aí eventualmente ameaçadas, tá? Então, é possível, durante o processo penal, o juiz decretar medidas de interdição de direitos, afastamentos. Se bem que a Maria da Penha é bem clara em relação a isso, né? Ela tem toda a sua, ela já tem toda a sua previsão, né, de medidas de interdição contra lá o agressor, né, na Maria da Penha, tá? Mas a ideia é a mesma, correto? Bom, quem pode decretar essas interdições, né? O juiz. Só que detalhe, gente, ele pode decretar de ofício. Como assim? Ele verifica que uma vítima lá, uma testemunha, precisa de alguma medida de proteção, ele pode interditar direitos de outras, né? Tá? Ele pode, de ofício, ele mesmo entender que é o caso e decretar, tá? Pode ser a pedido do MP, né, do querelante, do assistente, ou do representante legal também, né, da parte que está envolvida no processo, tá? Bom, aqui, o artigo aqui, não vou, né, ficar perdendo muito tempo com isso, mas ele estabelece aqui alguns momentos cabíveis em que pode ser decretada essas interdições, né? Após esse pedido aqui, após a apresentação da defesa, tá? Na sentença de pronúncia, quando se trata de um crime doloso contra a vida, né? E o cabra lá foi pronunciado, o juiz pode também, nessa pronúncia, decretar algumas interdições de direitos aí, né? Na decisão que confirma a pronúncia, geralmente quando ele recorreu, na própria sentença condenatória recorrível, quando o cidadão foi condenado, o juiz já pode também decretar essas interdições de direito, tá? Se for aqui no caso do inciso 1, que é após a apresentação da defesa, o réu, né, que geralmente é quem vai sofrer essas medidas de interdição, ele pode ser ouvido, né, em 2 dias, tá? A respeito daquele pedido de interdição que foi feito por uma das partes, geralmente a vítima. Esse despacho aí, na verdade, é uma decisão interlocutória, né, no processo, não é uma decisão definitiva. Ele deve ser fundamentado por que ele está aplicando, né, provisoriamente, substituindo, revogando essa interdição de direito, tá? Então, tem que fundamentar esta interdição de direito, correto? Se o réu for absolvido, efeito da sentença será cessar esta interdição,
né? Geralmente essa interdição, como é uma forma, uma medida de proteção aí para a vítima e tal, se foi absolvido, a ideia é de que não há mais necessidade dessa proteção aí para a vítima, tá? Bom, medida de segurança, gente. A medida de segurança seria o quê? Né? Vocês vão lembrar lá, quando o indivíduo ele é inimputável, ou até no caso de semi-imputável, o juiz pode aplicar medida de segurança provisoriamente, tá? O cara lá praticou um crime totalmente fora da racionalidade, né? Eu acho que eu comentei na última aula, não sei se a maioria estava aqui. Nós tivemos um caso lá em Mauaquistão, que um filho esquizofrênico matou o pai de 80 e poucos anos, cortou ele, arrancou o coração dele, né? E estava bebendo sangue, né? Aí o irmão chegou, filho também do mesmo senhor lá, né? Veja, esse cidadão, tá claro que ele é inimputável, né? Tá? Ele perdeu a capacidade de entendimento e autodeterminação. Ou seja, a doença mental dele já tirou essa capacidade dele de entender os fatos ou de se autodeterminar, que é você escolher o que você quer fazer, tá? Então, nesse caso, o juiz não vai... Geralmente, quando você tem a medida de segurança, é porque o cidadão apresenta periculosidade. Então, ele já pode ser mandado para o manicômio, né, ser internado provisoriamente, enquanto o processo vai correr, tá? Lembrando, gente, que normalmente o inimputável, quando ele apresenta periculosidade, ele será absolvido, né? A gente chama de sentença absolutória imprópria. Por quê? Porque ele é absolvido do crime, ele não tem pena, né? 10, 20 anos. Ele vai ter uma medida de segurança. Então, ele é absolvido, por isso que é sentença absolutória imprópria. Ele é absolvido, mas é aplicado uma medida de segurança nele, tá? Mas para isso tem que comprovar o crime, tudo bem? Tem que ficar provado realmente que ele cometeu aquele crime, mesmo que fora de si, tá? Bom, então o juiz aí pode aplicar também de ofício, tá? A medida de segurança ou a requerimento do MP, tá? Pode ser ainda pedido durante o inquérito, determinado, né? A medida de segurança, mediante representação da autoridade policial, tá? Então, lembrando que, mesmo na sentença absolutória, o juiz aplica a medida de segurança e absolve o cara do crime. Por quê? Porque, na verdade, ele não era culpável, né? Ele perdeu a imputabilidade. Tudo bem? No caso da semi-imputabilidade, gente, o juiz tem uma opção. Se ele verificar que o cidadão tem condições, tinha parcial capacidade lá, ele pode dar uma pena reduzida. Ou se o cara precisa de tratamento, pode aplicar internação, medida de segurança, tá? Então, a medida de segurança, o semi-imputável, o juiz tem meio que esta possibilidade de deliberar tanto pela internação, né, numa medida de segurança, tratamento ambulatorial, ou aplicar pena mesmo, cadeia reduzida, com a pena reduzida, tá? Bom, transitado julgada a sentença, aí vai ser observado lá a medida de segurança efetivamente aplicada. Essa efetivamente aplicada, gente, é aquela lá que o cidadão, após cada ano, ele tem direito a pedir uma reanálise da sua situação mental, tá? Não sei se eu comentei, se o pessoal lembra desse caso, aquele louco lá, 13, que matou lá o Glauco e o filho dele em Osasco. O Glauco era o cartunista famoso que tinha.
E o cara que matou os dois lá, os caras estavam tomando um chá de Santo Daime lá, acho que ficou tudo loucão, e ele matou o Glauco e o outro. Esse cara foi decretado inimputável. E aí ele ficou 3 anos na internação, no manicômio. E aí ele foi avaliado no laudo e o juiz e o laudo psiquiátrico deu que ele tinha condições de voltar a conviver em sociedade. Ele foi liberado pelo juiz. Deu um pouquinho de tempo depois, ele matou uma pessoa em Brasília ou Goiás, não lembro o nome. E aí depois ele fugiu e aí ele foi morto num bar, né? Ou seja, o cara foi liberado, matou 2 pessoas, depois de 3 anos ele foi liberado, né? E só que voltou a matar outra pessoa, né? Ver como que quem libera tem que estar bem ciente do que está fazendo, né? E esse cara acabou sendo morto depois, tá? Então veja que a pessoa pode enganar no laudo lá, né? Ou o psiquiatra ser enganado, sei lá, e depois ele voltar aí a cometer atos de violência, né? É a mesma coisa do Champinha, né? O Champinha, desde que matou aquele casal de namorados lá em Bugaçu, ele tá até hoje internado aí, né? Como medida de segurança pela que o laudo dele dá que ele é psicopata, né? Tá? Bom, aqui também na lei, senhores, fala a respeito da que vai obstar a concessão de fiança se ele for aí for aplicado medida de segurança, tá? Porque, lógico, foi aplicada medida de segurança, em regra, a fiança é para comparecimento ao processo. Como já foi aplicada medida de segurança, né, não deve ser arbitrado mais fiança ou devolvido, tá? Bom, então, em relação às medidas de interdição de direitos e medidas de segurança, são medidas que podem ser aplicadas durante o processo, dependendo da necessidade, né, para o bom andamento processual, tá? Se alguém tiver alguma questão, vamos começar. Professor, Pois não. eu estava acompanhando nessa medidas de segurança, ela foi parte do processo penal, ela foi tacitamente revogada pela LEP, não foi? Não é tratada no 171, 171 da LEP, a gente considera a da LEP, né? Não, a LEP, ela trata da medida de segurança já após o julgamento, após o processo final, entendeu? Aqui é durante o processo ainda que é provisório, que é medida provisória. Lá tem também a interdição lá, né, a aplicação das medidas, mas pós-condenação já, né? Ou absolvição imprópria, né? Que ele pode ser absolvido e ficar lá nesse... Esse esquema que eu falei do Glauco aí foi pós-condenação, tá? Aqui é só a previsão durante o processo, que é possível ser aplicado também. Mas na LEP, na Lei de Execução Penal, é pós-condenação, já não é o processo mais, entendeu? Sim, mas então, durante o processo, a gente não considera como tacitamente revogado esses artigos, então, né? Não, esses artigos, em tese, para o processo, vale. Beleza. A LEP, quando está condenado lá, aí aplica-se a LEP, a Lei de Execução Penal, porque daí já está na execução da pena. Bom, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Félix entrou agora, está chegando atrasado, né, Félix? Doutor Félix está chegando atrasado. Considere-se admoestado verbalmente, entendeu? Opa, tá dentro do nosso convênio, hein? É verdade. Já fizeram a prova ou não? A prova não, exercício sim. Não, a segunda fase lá do... Não, dia 31. 31 de maio. Talvez seja postergado mais uma vez. A OAB vai dar o resultado, vai dar a notificação até o final desse mês, se vai adiar de novo ou não. Ah, entendi. Bom, dá para você estudar mais, né? Isso, estamos quebrando a cabeça aqui. Beleza, gente. Agora vamos para a sentença, tá? Bom, você tem várias doutrinas a respeito da sentença, tá?
A sentença aí pode ser uma sentença intermediária, né? Uma sentença interlocutória, uma sentença definitiva. Ela pode ser definitiva quanto ao mérito, né? Tá? Então, quando você fala sentença definitiva quanto ao mérito, é que ela analisou, ela julgou o fato colocado lá sob jurisdição, tá? Eu posso ter uma sentença definitiva sem analisar o mérito, sem o mérito, sem decisão de mérito. Ô, Pro, a sentença também ela é parecida com o mesmo esquema do processo civil ou não? Eu não conheço muito bem essas ciências inferiores, tá? Mas basicamente sim, tá? Ela tem a mesma. Olha. Ó, o senhor Félix ficou ofendido, o senhor Félix é civilista. Quem? Ficou ofendido? Félix? Não estou ofendido, não. Só estou achando que o pessoal está mal informado. Você trabalha na Civil? Civil. Tá. Então, esses negócios de patrimônio aí, essas coisas aí que não interessam muito, o mais importante é a vida, né? Integridade física e tal, mas tudo bem. Então, veja, a sentença, basicamente, ela é a mesma, né? A ideia é a mesma, tanto processo civil, processo penal, né? Você pode ter a sentença material que vai julgar o mérito, você pode ter uma sentença que o processo é extinto sem julgamento de mérito, né? Tá? Então, é a mesma ideia aí, né? Mas basicamente assim, eu posso ter uma sentença definitiva, né? Quanto ao mérito, é aquela que analisou tanto como para absolver quanto para condenar, né? Então, sentença definitiva de mérito, essa sentença analisou os fatos, pode condenar ou absolver, tá? Mas é uma sentença definitiva de mérito, é aquela que analisou os fatos, correto? Eu tenho a sentença chamada também mandamental, que é uma sentença, é uma decisão judicial que analisou um pedido, geralmente um dos remédios constitucionais, não é isso? Habeas corpus, habeas data, mandado de junção, mandado de segurança, e vai sair uma decisão de cumprimento de uma ordem, normalmente. A sentença mandamental, ela decorre de algum remédio constitucional que foi pedido naquela ação, tá? Você tem sentenças constitutivas que alteram uma situação jurídica da pessoa, tá? Então, eu entro com o pedido de reabilitação, apesar que hoje é desnecessário, mas existe a previsão ainda da reabilitação, que é você, após 2 anos do cumprimento da pena, você pedir para o seu status quo anterior, né, a sua situação de antecedentes, ser reabilitado, não ficar constando mais nos seus antecedentes, na sua ficha criminal, tá? Essa sentença constitutiva, reabilitando o cidadão, ela constitui uma situação jurídica, né? Ela altera a situação jurídica da pessoa, muda lá a situação anterior dela de ex-condenado para não constar mais nada, tá? Então, basicamente, eu tenho alguns tipos de sentença, né? Mandamental, sentença de mérito definitiva, sem o mérito, né? Sentença definitiva sem o mérito, tá? Sentença constitutiva que constitui um direito, uma garantia, correto? Bom, a sentença, vocês já devem ter aprendido o processo civil, ele vai ter basicamente 3 partes, né? Relatório, fundamentação e dispositivo, tá? As partes estão aqui, gente. O número 1 e o 2, né? É o chamado, na verdade, é o relatório, tá? O 1 e o 2 é o relatório. O relatório vai ter o quê, gente? Vai ter toda a descrição de tudo que ocorreu no processo, as partes, né? A tese de cada uma, tanto da acusação quanto da defesa, tá? Quais são as provas que foram produzidas, correto? E quais são as alegações da acusação e defesa. Só um minutinho.
Então, a primeira parte da sentença, são 3 em regra, né? É o relatório. O relatório, então, tem que abranger o quê? Vai abranger o número 1 e o número 2 do artigo 381, tá? Que seria toda a descrição do que ocorreu naquele processo lá. Então, as partes, o fato, né? A alegação da acusação e defesa, provas produzidas, tá? E aí, aí o juiz vai passar para a segunda fase, que é o quê? Que é a fundamentação, ou motivação, que alguns falam, né? Então, a segunda fase, senhores, ou desculpa, a segunda parte da sentença, ele, na verdade, está aqui dentro do inciso 3º e 4º do 381, tá? Na motivação ou fundamentação que a gente fala, o juiz vai colocar a sua decisão analisando as teses apresentadas, tá? Ele vai condenar ou absolver, analisando os pedidos, tá? As teses que foram ventiladas, aceitando umas e rejeitando outras, correto? E ainda colocando as normas os artigos de lei que ele entende, né, que deverão ser aplicados àquele caso, tá? Então, na fundamentação ou motivação, seria aqui, vamos dizer assim, a decisão do juiz, né? A explicação por que ele vai condenar ou absolver. Então, ele vai colocar as motivações dele, né? Vai colocar as teses que ele está adotando, os artigos que ele está adotando, né? Rejeitando e acolhendo as teses apresentadas pela acusação e defesa, tá? E a terceira parte da sentença é o dispositivo. Isto posto, condeno, absolvo de acordo com o artigo tal, né? Na verdade, o dispositivo é a conclusão, onde ele declara a procedência ou improcedência da ação penal, tá? E aí, ele vai calcular a pena também, né? Colocar a pena, os artigos pelas quais ele está condenando, né? E data e assinatura do juiz, correto? Bom, o dispositivo, senhores, ele tem que ter correlação com a tese apresentada na motivação, né? E com os fatos expostos no relatório, tá? É aqui que vocês já devem ter aprendido, né? O ultra petita, além do pedido, extra petita, fora do pedido, né? A sentença penal também exige aí o quê? A correlação entre o pedido, né? A defesa, e com a sentença, tá? Então, o juiz não pode condenar por um crime do qual o indivíduo não se defendeu, por exemplo, né? Então, isso aí é obrigatório, é básico, né? A correlação lógica, né, entre os fatos imputados e a decisão do juiz, tá? Bom, então, para resumir aí, né? Você vai lembrar também, se for condenado, né, gente? O juiz no dispositivo, ele tem que calcular a pena lá, o quanto da pena, né? Em regra, se for condenado, ele vai aplicar a pena de acordo com o Código Penal, né? Ele vai passar por 3 fases obrigatórias: as circunstâncias judiciais 59, as agravantes e atenuantes, tanto da parte geral quanto da parte especial, e as causas de aumento e diminuição de pena, tá? E aí ele vai chegar numa pena final. Ele tem que também declarar qual o regime de prisão, né? Semiaberto, aberto ou fechado, correto? E eventuais benefícios que o réu lá fará jus, tá? Então, tudo isso aí estará no dispositivo, cálculo da pena, caso seja condenado, óbvio. Se ele foi absolvido, senhores, aí é diferente. Aí ele tem direito a que seja colocado nesse dispositivo em qual inciso do 386
né, que ele está sendo absolvido, ou seja, qual a motivação para a absolvição, correto? Bom, no meu aqui é 8h29, vamos fazer um intervalo aí de 10 minutos? O que vocês acham? Ou querem ir direto? Por mim vai direto, né? Por mim, vai direto. Deixa eu ver. Quem quer intervalo? Que vá. Pô, vocês me queimaram agora, hein? Ninguém? Quem quer ir direto? Eu. Opa, Eu. eu. Ô, Pro, mas você que manda, né? Fazer o quê? Se você quiser intervalo, recreio, nós faz Não, recreio. eu sou eleitor do Bolsonaro, eu sou democrático, eu não sou petista, ditador. Quem quer ir direto? Levanta a mão. Ô, levanta a mão não. Fala aí. Eu. Direto. Direto. Vou dar mais uma chance. Quem quer intervalo? Só você quer intervalo. Não, você que tá falando uma hora aqui direto, né, engraçadinho? Ninguém quer intervalo? Fazer o quê, né? Então vamos direto, vai, faz, cacete. Bom. Porque eu sou democrático, entendeu? Então vamos lá, gente. Com a sentença, então. Nós temos aí também o embargo de declaração, né, que vocês sabem, né, que, em regra, quando a sentença não está clara, né, em 2 dias você tem que entrar com esse pedido aí, para que o juiz declare eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão que você alegue em relação à sentença, tá? Bom, então aqui também acho que é igual ao direito civil, né? Processo civil, é o embargo de declaração em até 2 dias, tá? Após a publicação da sentença. Bom, nós vamos para 2 assuntos agora que cai bastante, e eu já tenho até pergunta pronta para a prova de vocês. Uma coisa, antes da gente continuar, gente, a prova eu vou fazer o final de semana e vou colocar no AVA, tem lá o sistema de responder lá, são 10 questões, tá? E a matéria será até a matéria de hoje, aí sentença. Vocês terão aí de segunda-feira até sexta-feira para responder. Só que detalhe, você só pode responder uma vez. Se você, quando for fazer, você tem que fazer na certeza, tá? Não tem como você fazer na sala de aula, eu me enganei, é outra alternativa aí, correto? Então tome cuidado para fazer. Como vai ser com consulta, né? Fique com os materiais aí do lado, esses slides aí, tá? E aí, com consulta sabia não. Você vai estar com o computador seu, você está com o livro do lado, consulta só se você não consultar, só se você for besta, não é isso? Entendeu? A não ser que você faça, não, eu não preciso de... Aí, beleza, né? Mas a ideia desse sistema é uma pergunta que você vai responder rapidamente, né? Eu não sei se o sistema vai dar um prazo quando você abrir ela, que eu não sei como é que é eu nunca preenchi dessa forma a prova ainda. Mas você vai, quando você começar lá, você vai ter, acho que um período para você responder, né? Tá? Então, e aí você já deixa tudo o material pronto, né? Para você consultar ali, você vai ter um tempo lá, né? Tá? Bom, então continuando, gente. Nós temos 2 institutos que caem bastante, né, na OAB, em concursos, que é a chamada Emendatio Libelli e Mutatio Libelli, tá? A Emendatio Libelli, senhores, é o artigo 383. A Emendatio Libelli é o artigo 383. A Mutatio Libelli é o 384, tá?
Então, vamos lá. A emendácio, gente, o que ocorre? O juiz, na verdade, a pessoa se defende dos fatos que estão descritos na inicial, ou seja, os fatos que estão descritos na denúncia, correto? Você vai se defender, você, réu, daqueles fatos. Não importa se o promotor colocou furto, roubo, extorsão, colocou lá o artigo que quer que seja. É lógico que quando o promotor denuncia por um artigo tal, você vai, como advogado, tentar, desqualificar ou colocar num crime menos grave, óbvio, tá? Só que este fato que está descrito na inicial é aquele pela qual você tem que rebater, tudo bem? Só que chegando ao final, por exemplo lá, o juiz, o promotor denunciou lá um caso de estupro de vulnerável. Vamos pensar assim. O cara abusou de uma mulher lá que estava meio bêbada, tá? E o cara descreveu a situação lá de embriaguez da vítima, que o indivíduo se aproveitou e praticou atos libidinosos. Beleza. Isso aí caracteriza em tese um estupro de vulnerável. Aí o promotor coloca lá estupro de vulnerável. Aí durante o processo, sem mudar o fato, sem mudar os fatos, ou seja, aqueles fatos que o indivíduo se aproveitou da mulher lá, praticou atos libidinosos, ela estando aparentemente embriagada, drogada, seja lá o que for, o juiz entende o quê? Que, na verdade, aquele fato se encaixa, se adequa melhor ao quê? Por exemplo, violação sexual mediante fraude, que é aquele que você... Tipo João de Deus lá, que você usa uma fraude para conseguir praticar atos libidinosos, atos sexuais, tá? O juiz, então, pode, desde que ele julgue o fato sem alterar, ele pode condenar em outro artigo que ele entenda que esteja mais adequado ao fato mensurado, tá? Resumindo, então, o juiz tem a liberdade na sentença de mudar a tipificação penal, inclusive para crime mais grave. Mas espera aí, professor, pode mudar na sentença? O cara está respondendo por furto e mudou para roubo lá no final? Pode, desde que o fato seja o mesmo. O promotor entendeu de uma forma e o juiz entendeu de outra, tá? Pode haver, então, a condenação por um crime mais grave, desde que não haja alteração nos fatos descritos na inicial. O juiz tem liberdade na sentença de condenar por aquele crime que ele entenda mais cabível para o fato. Tudo bem? Isso é a emendatio libelli, ou seja, o juiz vai emendar a acusação. Vai emendar por quê, gente? Porque ele vai mudar o tipo penal que o promotor denunciou. Por isso que é emendatio libelli. Libelli é a acusação e emendatio vai emendar a acusação, tá? Digamos que nesta mudança de pena, de crime, o indivíduo caia para um crime que caiba a suspensão condicional do processo. Bom, vocês vão lembrar lá que suspensão condicional do processo está na Lei 9.099, se eu não me engano, lá no artigo 89, e prevê o quê, gente? Crimes com pena mínima até 1 ano, por exemplo, furto simples, tá? 1 a 4, a pena mínima é 1 ano. É possível suspender o processo por 2 a 4 anos. Isso daí é o chamado sursis processual. O que é o sursis processual? Crimes com pena mínima até 1 ano... Só um minuto. Crimes com pena mínima até 1 ano, o juiz pode suspender o processo por 2 a 4. Se o cara não aprontar mais nada,
extingue-se o processo. E qual que é a diferença para o sursis penal? O sursis penal, gente, é a suspensão da pena. Nesse caso, o cidadão que for condenado até 2 anos, o crime sem violência, grave ameaça, o juiz pode suspender a pena. Mas aí ele tem condenação. Ele consta lá nos antecedentes dele. Nesta suspensão condicional do processo aqui, isso não ocorre. Se a pena, o crime pela qual está sendo processado mudar para um crime em que a pena mínima é até 1 ano, o juiz pode, em vez de sentenciar, passar para o MP fazer a proposta de suspensão do processo. Quem faz a proposta é o promotor e aí será homologada pelo juiz, tá? Então, nesse caso, gente, o juiz não condena, abre para ser proposta a suspensão condicional do processo, correto? Caso haja uma mudança do crime, não do fato, e aquele crime seja de competência de outro juiz, aí o juiz vai fazer o quê? Vai encaminhar os autos a esse outro juiz, tá? Vamos pensar que a denúncia tratava de um crime de tráfico e depois descobriu-se, na verdade, que o tráfico lá, esse processo estava correndo perante a justiça comum. Posteriormente, chegou-se ao final lá e descobriu-se que, na verdade, era um tráfico internacional. Em tese, deve ser remetido para a Justiça Federal, tá? Bom, e a mutatio libelli, gente? A mutatio libelli é a mudança da acusação, ou seja, apareceu um fato novo, tá? Só que como o acusado se defende dos fatos descritos na inicial e o juiz entende que tem um fato novo que não estava presente na inicial, o juiz não pode julgar com este fato novo. Por quê? Porque senão ele estaria violando o contraditório e ampla defesa. O que ele tem que fazer? Ele tem que devolver para o MP se entender que é o caso, aditar a denúncia e aí ter que ser promovida a audiência de novo, tá? Então, veja, vamos pensar assim. Vamos dar um exemplo. Geralmente, furto e roubo, quando você tem lá arrebatamento, né, arrancamento do objeto, da mão, da pessoa, da vítima, pode configurar ou furto ou roubo, né? Por exemplo, arrancar uma correntinha, sair correndo, um celular, tá? Se eu empurro a vítima e arranco o celular e arranca a correntinha, ou uso de violência física, caracterizar-se-á o roubo, que teve violência. Se não, esse contato foi mínimo, né, não foi necessário para a subtração do bem, eu passo correndo, arranco lá o celular, que a vítima nem percebe. Quer dizer, percebe, mas não causei nenhuma lesão, não empurrei nada. Normalmente, a doutrina entende como furto, mesmo que seja na frente ali do cidadão, tá? Será considerado furto. Bom, vamos pensar o seguinte. Um indivíduo foi processado por furto, né? Ele arrancou a correntinha da vítima lá e saiu correndo. O promotor entende que aquele arrancamento ou aquele arrebatamento da correntinha foi sem violência, tá? Só que o juiz recebe a denúncia, chega lá para as audiências, tal, é pedido a perícia, digamos que é feita uma perícia, né, um exame de corpo de delito na vítima, e
aparece uma lesão no pescoço decorrente do arrebatamento aí da correntinha, né? Tá? Ou seja, teve violência, teve lesão. Esta lesão não está constando na denúncia. E aí? E aí, gente, que o juiz não pode julgar como roubo. Por que não? Porque a pessoa se defendeu dos fatos descritos na inicial. E não constava na inicial esta lesão corporal decorrente da subtração. E aí, o que o juiz tem que fazer? Ele tem que devolver, devido a essa prova nova, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai devolver para o MP, tá? Ele vai entender que, se ele entender que é cabível uma nova definição, né? Em consequência de uma prova existente nos autos, que não está na denúncia, tá? Não contida na acusação. O MP vai aditar, o juiz vai devolver para o MP, não vai julgar, e vai devolver para o MP aditar a denúncia ou queixas. O MP, né? Ou se for ação penal privada. Em 5 dias, tá? Mas e aí, o promotor é obrigado, senhores, a aditar? Não. Lembre-se que o dono da ação penal, o dominus litis, é o Ministério Público. Se ele não quiser processar, o juiz não pode obrigá-lo a processar. É uma forma de um poder controlar o outro, tá? Bom, mas aí o juiz quer que esta nova prova, ou seja, da lesão, conste na denúncia. E o promotor entende que não, que aquela lesão é muito... não configurou violência efetiva para caracterizar o roubo. E aí, como é que fica esse impasse? O juiz quer que a lesão conste na denúncia e o promotor, que é o dono da ação penal, não quer constar. O que o juiz pode fazer, né, se o promotor se negar a aditar? Aí, o juiz vai fazer que nem o artigo 28 do Código de Processo Penal. Vai mandar para o chefe da promotoria, é o procurador-geral. Esse procurador-geral pode nomear um outro promotor para analisar, verificando que o juiz tem razão. Este novo promotor é que vai aditar e vai dar continuidade àquele processo. Por quê? Porque, em tese, o MP ele tem lá a inviolabilidade do seu... esqueci o nome agora. Do seu posicionamento jurídico, tá? Se o juiz, se o chefe da promotoria, que vai mandar outro promotor analisar, entender que quem tem razão é o promotor mesmo, que não é caso de aditar, aí o juiz tem que julgar da forma que ele quiser e com o que está na denúncia, tá? E aí ele pode, inclusive, absolver, né? Porque se ele entender que não é caso de... não é furto, e como não foi aditado, ele pode até absolver, correto? Então, essa situação é possível, né, quando há divergência de entendimentos entre o promotor e o juiz, tá? Bom, dúvidas até agora? Dúvidas? Tá tranquilo. Tranquilo. Mutácio libelli e emendácio libelli. Posso fazer uma questão boa? Outra coisa, gente. É possível o juiz condenar quando o MP pede lá na defesa final, pede absolvição? Sim ou não? Não. O juiz não pode condenar se o MP pedir absolvição? Pode ou não? Pode. Pode. Quem mais?
É só para ver se vocês estão aí, gente. Vocês não colocaram aí, foram assistir os homicídios do Jornal Nacional. Pode. Pode, senhores. Então, é possível o promotor na denúncia final lá, né, nas alegações finais, pedir a absolvição e o juiz condenar. Por quê? Porque o juiz ele tem o livre posicionamento jurídico dele e pela obrigatoriedade da ação penal, o promotor não pode desistir do processo no meio. Se ele deu início, esse processo tem que ir até o final, até uma decisão final do juiz, tá? Então, a gente tem a chamada independência funcional, tanto do promotor quanto do juiz, que um pode pedir e o outro julgar conforme o entendimento jurídico dele. É lógico, né, gente? Você, como advogado, vai usar essas brechas, essas divididas, né, para usar até como tese para recurso, tá? Dizendo que o próprio juiz, o próprio promotor não entraram em acordo, né? É lógico que você vai analisar a tese que vai beneficiar o seu cliente, né? Óbvio. O juiz também pode, aí na sentença, pode reconhecer agravantes, atenuantes, tá? Mesmo que... desculpa, agravantes, né? Que não foram pedidas pelo promotor, tá? As agravantes, aí, em regra, são genéricas, né? Então, o juiz pode levar em conta na fixação da pena, tá? Então, aqui, se houver nova adição, né, aditamento da denúncia com esse fato novo que surgiu, né, o que vai ocorrer? Vai, então, ser ouvido, né, o defensor, porque você tem que devolver o processo para a defesa se manifestar, tá? Você tem que abrir novamente o direito à defesa para ela se manifestar em relação a esse novo fato que foi aditado, tá? E aí vai ter a continuação das diligências, inquirição de testemunhas, novo interrogatório e aí os debates, tá? Veja que aqui já colocaram o interrogatório do acusado, né, como último ato aí, né? Tá? Pode ser arrolado até 3 testemunhas para esse novo fato aí que foi aditado, tá? E o juiz é obrigado a ficar adstrito aos termos do aditamento, ou seja, vai julgar conforme o que foi aditado na denúncia. Se não for recebido o aditamento, o juiz mandou aditar, devolveu para aditar e depois ele entendeu que não é o caso, vai ser julgado conforme a denúncia original. É meio ilógico isso, mas a lei prevê. Bom, aqui o 385 é o que eu já expliquei para vocês, né? Que o juiz pode condenar mesmo se o MP pedir a absolvição, tá? Bom, o 386, gente. O 386 é a fundamentação, né, da absolvição, tá? Então, isso aqui é importante quando você for defender alguém que seja, por exemplo, um funcionário público. Por quê? Porque se ele praticar um fato criminoso e ele conseguir ser absolvido judicialmente, né, criminalmente, ele pode utilizar esta absolvição do 386, pode utilizar essa absolvição para conseguir absolvição no administrativo ou cível, tá? O 386, então, é importante para você evitar uma condenação no cível e, se for funcionário público, conseguir uma absolvição administrativa. Então, esse 386 é importante nesse aspecto aí, tá? Bom, então vamos lá. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva. Então, lembra lá que eu falei, a parte dispositiva é a conclusão, ou seja, é a decisão final. O juiz vai, se for absolvido, o juiz vai ter que colocar uma dessas motivações aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro, estar provada a inexistência do fato.
Então, aqui, gente, provou que o fato não existiu. O cara está respondendo um homicídio. A vítima aparece lá, né? Ou seja, o fato não existiu, correto? A pessoa está sendo acusada de furto, mas a vítima acha o celular lá que ela tinha alegado que teria sido furtado por fulano de tal. Então, veja, esta absolvição provou que não houve o fato. Por isso, ela tem força para produzir efeitos nas outras esferas do direito, tanto civil quanto administrativo, tá? Então, essa aqui é a primeira, inexistência do fato. A outra situação, que também é uma decisão de absolvição mais forte, é aquela de negativa de autoria. Estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Houve o crime, tá? Mas comprovou-se que fulano estava em outro local. Tá? Então, nesse caso, o réu, ele estava em outro local, ele comprovou que estava lá em outra cidade, outro país, né? E aí, aqui é diferente, aqui o crime houve. Agora, o réu é que não participou, tá? Então, tanto o inciso 1 quanto o inciso 4 são as melhores absolvições que você pode conseguir para o seu cliente. Porque elimina qualquer responsabilização, tanto na esfera civil quanto na esfera penal. Tudo bem? Bom, o inciso 2, gente, absolve, mas não tem efeito nas outras áreas do direito. Tá? Então, por exemplo, aqui, não haver prova da existência do fato. Lembre-se que no direito penal, para o juiz condenar, ele tem que ter a certeza. Tá? Então, aqui não há prova efetiva do fato ocorrido. Então, indúbio pro réu. Então, veja que penalmente o juiz não se convenceu, precisaria de uma prova maior. Tá? Mas civilmente e administrativamente, ele pode ser condenado. Tá? Então, só um minutinho aí que a cachorra quer sair aqui. Então, senhores, esse inciso 2... Eu percebi que desde o começo o senhor está com a cachorra hoje mesmo, né? Não, ela veio aqui e estava se esfregando aqui. Então, veja, senhores. O inciso 2, né? Vamos dizer assim, o cara alega que o carro foi furtado. Mas aí a seguradora diz que, na verdade, ele não foi furtado. Ele vendeu o carro para um desmanche. Tá? E aí fica a palavra de um contra o outro lá. Né? Um não consegue provar nem que foi furtado e a seguradora não consegue provar que não foi furtado. Que foi golpe, né? Não consegue provar que foi golpe. Tá? Então, veja, nesse caso, o juiz, na dúvida, absolve, tá? Absolve lá do estelionato, por exemplo. Correto? O 3, gente, não constituir o fato infração penal. Então, por exemplo, aqui o cidadão, o fato pode não ser crime, mas pode ser uma transgressão disciplinar, né? Veja que aqui, quando você fala não constituir o fato infração penal, eu não estou dizendo que não é uma infração administrativa ou civil, correto? Vamos dar o seguinte exemplo. Eu passei o farol vermelho. Não é uma infração penal, mas é uma infração administrativa de trânsito. A ideia é a mesma. Não quer dizer que administrativamente eu seja inocente. Eu posso ser multado lá, tá? Então, nesse caso, a absolvição, ele só produz efeitos no direito penal, correto?
Então, vamos dar outro exemplo assim. A mulher acusou um cara de estupro, tá? E durante o processo lá, a mulher acaba se arrependendo e fala que, na verdade, o sexo lá foi consensual, que ela estava com raiva do cara e tal, e alegou lá o estupro, né? Esse cidadão, em tese, vai estar... o fato ocorreu, né? O ato sexual. Só que não foi crime, porque foi consensual, tá? Então, nesse caso aí, não houve... O fato praticado não é crime, né? Tá? O sexo consensual, correto? Bom, o quarto eu já falei, né? O quinto, não existe prova de ter o réu concorrido para infração penal, tá? Teve o crime, né? Só que não há prova de que ele participou, tá? Geralmente em crimes aí que você tenha vários autores, se não ficar provada a participação de cada um na ação criminosa, o juiz não pode condenar, né? Porque ele tem que ter a certeza lá, em dúbio pro réu, tá? O fulano foi acusado de ter ajudado a roubar um banco. Durante o processo não consegue provar que ele ajudou em nada, né? Nem que transportou, nem que carregou, nem que estourou o banco, nada. Então, nesse caso, não comprovou qual foi a ação praticada pelo agente. E aí ele tem que ser absolvido. Veja que absolveu porque faltou prova, não que comprovou que ele não tenha praticado os fatos, tá? Essa é a diferença aí. Bom, 386, gente, inciso 6º. São as circunstâncias que excluem o crime, né? As excludentes. Então, matei alguém, amparado em alguma excludente, legítima defesa. Então, o juiz tem que absolver aqui, 386.6, tá? Estado de necessidade, legítima defesa, excludente, exercício regular de direito, né? Exercício regular de um direito, estado de necessidade, estrito como dever legal e legítima defesa, tá? Também, quando não houver a culpabilidade do agente, né? Lembre-se da culpabilidade, senhores. A culpabilidade é pressuposto para aplicação de pena. Se eu não sou culpável, eu serei absolvido, tá? Então, a culpabilidade é pressuposto para aplicação de pena. O primeiro requisito da culpabilidade é a imputabilidade, potencial consciência da licitude e exigibilidade de conduta diversa, tá? Se faltar um desses elementos, eu não serei culpável e, portanto, serei absolvido, correto? Então, também são circunstâncias que poderão absolver o réu, né? A falta da culpabilidade, correto? Então, também é possível a absolvição nesse aspecto aí, se não for imputável, se não tinha potencial consciência da licitude ou se não dava para exigir dele conduta diversa, tá? Veja que a lei permitiu, gente, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre a sua existência. Como assim, senhores? Veja, eu matei alguém. O promotor me denuncia por homicídio. E eu alego que eu matei em legítima defesa. Não tem prova nenhuma, testemunha, nada. Só pela circunstância da morte lá, o juiz entende que não foi legítima defesa, que foi uma execução. Aí eu sou denunciado, vai para o processo. Aí fica a versão minha, de que eu agi em legítima defesa, contra a versão do MP, de que eu não atuei amparado nas excludentes. Ou seja, que executei a vítima. Beleza. Se não aparecer nenhuma prova, senhores, ficar uma versão de um contra o outro, e aí você pode sempre alegar isso para defender o seu cliente, né?
a dúvida sobre a existência ou não da excludente, a dúvida também absolve o réu, né? Por isso que o advogado do crime, não é o advogado que é criminoso, né? Lógico. O advogado que atua na área criminal, ele sempre vai tentar deixar em dúvida a atuação do seu agente alegando uma excludente. Por quê? Porque se colar na dúvida, pró-réu absolvido, tá? O inciso 7, gente, na verdade, ele é meio genérico, tá? Ele, se não tiver, não couber nada em nenhuma das circunstâncias anteriores, o juiz simplesmente coloca lá, absolve por ele não estar convencido, né? Não existe prova suficiente para a condenação, tá? Em regra, né? Por exemplo, assim, vou pensar assim, eu sou pego com um carro roubado. Aí, a polícia diz que, né, na investigação, que eu sabia que o carro era roubado. E eu, em juízo, falo que não comprei de um amigo, tal, não sei o quê, blá, 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 eu não sabia que era roubado. Blá. E aí eu não posso ser... Aí fica na dúvida, né? Aí o juiz deve me absolver pela receptação, né? Porque não ficou provado que se eu sabia ou não da ilicitude daquele carro, tá? Então, mas assim, em regra, eu vou ter uma das situações anteriores, tá? Do inciso 1 ao 6º aí. Quando não couber nenhuma delas, aí o juiz... Essa aqui é meio que genérica, né? Não existe prova para condenação, ponto, tá? Lembrando que esse inciso 7º também, ele não permite aí você utilizar... ela não vincula as outras áreas do direito, administrativo e civil, correto? Bom, com essa sentença absolutória, o juiz vai mandar colocar o réu em liberdade, né, se ele estiver preso, vai cessar as medidas cautelares, né, que por acaso tenham sido decretadas naquele processo, e pode determinar medidas de segurança caso o cidadão seja perigoso, né, apresente periculosidade, tá? Bom, o 387, senhores, vai falar que o juiz deverá, na sentença condenatória, né, descrever as circunstâncias agravantes e atenuantes, tá? As circunstâncias judiciais do 59, né? Vai fixar um valor mínimo para reparação dos danos causados. Isso aqui é para facilitar a execução, tá? Como assim? Porque você já tem um valor mínimo que a vítima já pode processar o autor do crime sem precisar da ação de conhecimento, ou seja, ele com valor mínimo dos danos causados, ele já pode usar essa sentença como peça de execução e já exigir o valor que foi fixado na sentença penal, exigir no cível a reparação dos danos com essa sentença. Na verdade, já é um título executivo esta sentença que ele só executa no cível, tá? Se ele não concordar com os valores que foram fixados pelo juiz, ele vai fazer o quê, senhores? Aí ele vai ter que entrar com um pedido de conhecimento, uma ação de conhecimento, declarando qual o valor que ele entende cabível, mas aí ele vai precisar provar isso no cível, né? E aí você vai ter, na verdade, um processo de conhecimento antes do processo de execução, tá? Ele vai atender também na sentença condenatória lá, em relação às interdições que ele pode ter aplicado durante o processo, tá? E essa sentença será publicada, né, na íntegra ou em resumo, tá? Geralmente na imprensa oficial aí. Bom, o juiz vai decidir se vai manter ou não a prisão preventiva, né? Bom, veja o seguinte, gente, vamos aqui eu preciso explicar um negócio.
O que acontece? Antigamente, se vocês lembrarem, o cara só poderia apelar se ele fosse condenado em primeira instância, se ele se recolhesse preso, ou seja, se ele fosse preso e aí ele poderia apelar. Isso não existe mais, tá? Hoje, então, se o cara está em liberdade e é condenado em primeira instância, ele continuará em liberdade, desde que ele recorra, óbvio, né? Por quê? Porque só fica preso antes do trânsito em julgado se tiver os requisitos da prisão preventiva. A sentença condenatória de primeiro grau deixou de ser uma das motivações para decretar a prisão preventiva. Então, veja o que eu estou dizendo. A prisão em primeiro grau deixou de ser motivação para a decretação da prisão preventiva. Mas e aí? Se ele estava em liberdade, foi condenado e não tem lá os requisitos do 312 e 313, que são os requisitos da prisão preventiva, em regra, o condenado continuará respondendo em liberdade, tá? Agora, normalmente, se ele estava preso preventivamente e ele é condenado em primeira instância, como os requisitos para a prisão preventiva já haviam sido decretados anteriormente, em regra, ele continuará preso, porque a sentença de primeiro grau veio ratificar aí a necessidade da prisão dele. E aí ele vai recorrer preso mesmo, né, até a decisão final, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, se ele estava preso, com a condenação continua preso. Se ele estava solto, com a condenação continua solto. A não ser que ele comece a ameaçar testemunhas, queira fugir, aí eu tenho uma situação nova, com base nessa situação nova, com o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva do 312, aí é possível, né, o juiz decretar a prisão preventiva aí, tá? O tempo de prisão provisória que ele ficou preso lá preventivamente vai contar na pena final, tá? Inclusive, dependendo do tempo que ele ficou preso, senhores, vai ser levado em consideração até para fixação do regime inicial de pena. O que eu quero dizer com isso é, se demorou muito o processo e o cara já foi preso lá preventivamente, dependendo do tempo que ele ficou preso, se ele já fizer jus à progressão de regime, ele já pode, de repente, ir para um regime semiaberto ou até aberto. Vai depender do tempo que ele cumpriu de prisão provisória. Já pode, na própria sentença, já permitir a ele progressão de regime, tá? Então, quer dizer que o tempo de prisão provisória conta para tudo, inclusive para a decretação do regime inicial de pena. Entenderam? Bom, aí o restante, a sentença vai ser datilografada, publicada, tá? O escrivão, dentro de 3 dias, vai publicar, né? Vai dar conhecimento da sentença ao MP, tá? E Zé Fininho aqui. Então, o escrivão, ele vai ter que dar o conhecimento da sentença, né? Ao MP dentro de 3 dias, tá? Bom, vamos parar por aí. Então, nós vamos aqui parar aqui no 390, que é onde eu parei na última turma aí, tá? Na turma de segunda-feira, correto? Então, a prova vai até aqui, tá? 390, correto? E abro para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta. Questiúnculas? Dúvidas? Nada? Estão me ouvindo? Alô? Tudo tranquilo, professor. Bem. Nada? Não é possível que a Celine não tenha nenhuma pergunta. Hoje não. Não? Caramba, então... Tá bom, gente. Então, bom final de semana. Estudem. Boa sorte para vocês.
tá? E até semana que vem. Aqui, professor. Boa noite. Oi? Boa noite. Fala aí. Professor, tira uma dúvida. Tem alguma coisa relacionada ao trabalho, alguma coisa assim? As questões que estão no AVA, né? Aliás, tem que me entregar até hoje, mandar no meu e-mail aí que eu preciso lançar. Puta, eu preciso lançar esse negócio, que droga. Assim, professor, eu acho que eu já te mandei, que eu acho que você tinha comentado na aula não passada, anterior da passada. Sobre isso daí, eu acho que eu mandei pro senhor. Não sei se o senhor recebeu pelo e-mail. Quem faltar, eu vou começar a conferir agora. E se eu não falar nada, é sinal de que você mandou. Quem não mandou, eu vou mandar pelo representante aí, tá? Ah, tá. Tá bem então, Para professor. ver se, para ver se esqueceu aí. Professor, eu mandei pelo AVA. Não tem problema. O que for melhor aí para vocês, tanto pelo AVA como pelo meu e-mail, eu vou verificar nos dois para dar a nota aí do trabalho, tá? Mais alguma Valeu. coisa? O e-mail é o professor Renan mesmo, @hotmail, né? Isso. Ou você pode mandar pelo AVA também. Pelo AVA dá Tá para joia. mandar e-mail para mim também. Tá, João, professor. Obrigado. Beleza? Mais alguém, galera? Não, obrigado, professor. Como nada mais foi dito, nem foi perguntado, lido e achado conforme, encerro a presente sessão. Um abraço, até mais. Boa noite, falou. Bom feriado. Bom feriado. Tchau, tchau.